Olá, eu sou o Tom. Eu faço parte da equipe do Ambulatório de Saúde do Músico, do Serviço Especializado em Saúde do Trabalhador, do Hospital das Clínicas da UFMG. Eu vim trazer para vocês algumas informações sobre a Covid-19. As referências de todas as informações aqui citadas encontram-se no final deste vídeo. Quando respiramos, falamos, cantamos, tossimos e espirramos, expelimos muitas gotículas respiratórias e aerossóis. As gotículas respiratórias são compostas de água e secreções e têm um diâmetro médio de 5 milésimos de milímetro. Os aerossóis têm tamanho variável e podem ser 1000 vezes menores do que as gotículas. Como são mais pesadas que o ar, as gotículas, quando expelidas, seguem a chamada trajetória balística, como a de uma bolinha de borracha jogada no ar, e caem no chão rapidamente. Ao contrário das gotículas, os aerossóis são muito leves e ficam mais ou menos tempo suspensos no ar, dependendo da ventilação do ambiente. Os cheiros e a fumaça de um cigarro são ótimos exemplos de aerossóis. Em ambientes fechados, tudo fica impregnado pelo cheiro ou pela fumaça do cigarro. Mas se o ambiente está bem ventilado, o cheiro e a fumaça são rapidamente dispersados. Em uma única respiração com a boca aberta, liberamos cerca de 50 gotículas. Quando falamos, liberamos cerca de 500 gotículas por segundo. Quando falamos alto, gritamos ou quando cantamos, esse número aumenta muito, em até 6 vezes, dependendo da intensidade da voz. Quando tossimos, 3.000 gotículas saem de nossas bocas a uma velocidade aproximada de 80 km por hora. E um único espirro libera cerca de 30.000 gotículas que são expelidas a grande velocidade, algo da ordem de 300 km por hora. As duas principais vias de transmissão do coronavírus são as gotículas respiratórias e os aerossóis. Para que a infecção ocorra, duas coisas são necessárias: um número mínimo de vírus e um determinado tempo de exposição ao vírus. A quantidade mínima de vírus necessária para infectar alguém é estimada atualmente em torno de 1.000 partículas virais. Uma pessoa infectada com o coronavírus expele de 20 a 30 partículas virais por minuto quando respira normalmente, ou seja, expele 1.000 partículas virais em menos de 1 hora. Falando, a pessoa infectada expele de 200 a 300 partículas virais por minuto, ou seja, expele 1.000 partículas virais em cerca de 5 minutos. Gritando ou cantando, esse número aumenta muito, podendo ultrapassar as 1.000 partículas virais em apenas 1 minuto. E em uma única tosse ou espirro, uma pessoa infectada expele cerca de 200 milhões de partículas virais. Na transmissão por gotículas, o tempo mínimo para a infecção parece ser de 5 minutos de contato contínuo com o fluxo viral, embora a maioria das infecções transmitidas pelas gotículas parece ter ocorrido por exposições mais prolongadas, em torno de 15 minutos. A infecção através de gotículas ocorre quando a pessoa infectada está próxima da outra. Atualmente, distâncias menores de 2 metros são consideradas próximas. O risco de contaminação é muito grande quando uma pessoa contaminada e sem máscara conversa com outra pessoa também sem máscara a menos de 2 metros de distância. O uso correto de máscaras diminui muito a propagação e a transmissão do vírus por gotículas. Uso correto significa máscaras bem ajustadas ao rosto, cobrindo completamente o nariz e a boca sem deixar buracos. É importante que não toquemos com os dedos na parte da frente da máscara. Sempre que precisar ajustá-la, utilize as alças e os elásticos. Não use a mesma máscara continuamente por períodos superiores a 3 horas
e troque a máscara sempre que ela estiver úmida. A proteção de acrílico, Face Shield, serve para proteger os olhos e de forma alguma substitui o uso da máscara. Mais recentemente, tem sido demonstrado que o coronavírus pode ser transmitido também por aerossóis, mas essa transmissão tem diferenças importantes da transmissão por gotículas. O tempo de contato entre a pessoa contaminada e as outras pessoas tem que ser muito mais prolongado, algo da ordem de 1 a 2 horas pelo menos. E é preciso que haja alguma estagnação do ar, decorrente da baixa ventilação do ambiente. Os aerossóis, ao contrário das gotículas, se espalham por distâncias maiores, de 10 a 20 metros, mas são rapidamente dispersados se o ambiente está bem ventilado. Esses dois elementos, tempo de exposição longo e ambiente pouco ventilado, são próprios de ambientes domésticos fechados, teatros, cinemas e meios de transporte. E uma observação muito importante: as máscaras não oferecem proteção completa para os aerossóis. As medidas mais eficazes na prevenção da transmissão por aerossóis são a redução máxima possível no tempo de permanência nos locais e, principalmente, a ventilação adequada do ambiente. A transmissão da Covid através de objetos de múltiplos toques, como maçanetas, carrinhos de supermercado, compras de supermercado e coisas afins, ainda não foi descrita nessa pandemia. Apesar disso, limpar essas superfícies é sempre um bom costume. E para concluir, use máscara sempre que estiver fora de casa e da maneira correta, cobrindo completamente o nariz e a boca. Utilize sempre máscaras que se ajustem completamente ao seu rosto, sem deixar buracos. Evite aglomerações. Se for inevitável ficar onde o número de pessoas é grande, fique o menor tempo possível. Lembre-se, 5 pessoas pode ser muito pouca gente para nós, mas é muita gente para o vírus. Se estiver numa fila, procure ficar a pelo menos 2 metros das outras pessoas. Dê preferência para locais bem ventilados e lave sempre as mãos quando chegar em casa. Se estiver fora de casa, utilize álcool 70, líquido ou gel.